Fala aí, torcedor do nosso canal RL Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente falar do Flamengo, Flamengo que está nas quartas de final da Taça Libertadores da América, eliminou o Cruzeiro no Maracanã, vencendo por 2-1 com dois golaços, um do Arrascaeta e o outro do Samuel Lino. E o Flamengo vai pegar agora o Tolima ou Independente Del Valle. O Del Valle tá com a vantagem, venceu por 1-0. Nesse vídeo vamos trazer aí vários jornalistas repercutindo aí sobre o Flamengo, Pilhado, Sormani, Jorge Igor, Vitor Sérgio Rodrigues e outros aí. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Flamengo, tudo do rubro-negro você encontra aqui no nosso canal RL Futebol. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago os resultados dos jogos dessa quinta-feira. E o Flamengo, hein? Barbaridade. O que o Flamengo jogou nesse confronto com o Cruzeiro foi uma coisa impressionante. Foram 3 tempos meio que equilibrados, mas o primeiro tempo do Flamengo ontem contra o Cruzeiro foi uma coisa avassaladora. 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 Foram 12 finalizações contra apenas 3 do Cruzeiro. Um gol belíssimo marcado pelo Arrascaeta, numa jogada, aliás, numa assistência linda do Pedro, que deu mais uma no segundo tempo do Samuel Lino fazer o gol da vitória. O Flamengo está jogando muito, gente. Muito. E está crescendo na hora certa. É aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer muito essa analogia. Na subida da Brigadeiro, remetendo à corrida de São Silvestre, a gente vê quem é quem. A gente vê quem é que vai brigar pelo primeiro lugar, pelo lugar mais alto do pódio. E o Flamengo está crescendo na hora certa. No Campeonato Brasileiro, enquanto o Palmeiras está claudicando nesse momento, o Flamengo está, subindo. Campeonato da Libertadores, elimina o Cruzeiro, um fortíssimo candidato ao título. E agora espera, muito provavelmente vai ser um Independente Del Valle, que já ganhou o primeiro jogo na Colômbia do Tolima por 1-0. Dá para passar, gente, dá para passar. Eu não consigo imaginar o Flamengo fora da final da Libertadores, não consigo. Não consigo. Aliás, por falar em subida da Brigadeiro, crescer no momento exato, o Flamengo nos últimos 9 jogos ganhou 6, empatou 3, ou seja, não perdeu nenhum. A última derrota do Flamengo foi em 25 de maio, 3-0 para o Palmeiras no Maracanã, quando o Flamengo não jogou absolutamente nada. Quase 3 meses sem saber o que é perder. 22 gols marcados nesse período, apenas 4 sofridos. E, felizmente, o torcedor do Flamengo, o Leonardo Jardim deixou de ser teimoso, né? Colocou em campo ontem o Pedro desde o início. O Pedro está jogando muito, gente. Ele e o Arrascaeta. São as 2 grandes estrelas desse time? Não, vamos colocar mais uma. Por falar em estrela, o Cruzeiro ficou para trás, né? Mas vamos colocar mais uma? O Jorginho. Como está jogando o Jorginho, gente? Pelo amor de Deus. Jorginho, Arrascaeta e Pedro. Os demais são coadjuvantes. Mas coadjuvantes que se você falar assim, olha, vai ganhar o Oscar de ator principal, você podia dar também. Sem problema nenhum. Gente, o Flamengo está jogando muita bola. Pode perfeitamente sonhar com o pentacampeonato da Libertadores e com mais um campeonato brasileiro. Fácil, fácil. A decepção ficou por conta da eliminação na Copa do Brasil. Você já pensou se ganha a Copa do Brasil, a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro? Ah, mas e o Campeonato do Rio, você não vai colocar na conta? Isso é muito pouco pro Flamengo. A que ponto chegou a nutelagem fajuta na imprensa esportiva? Porque agora o Casagrande e seus coleguinhas do UOL resolveram criticar o Flamengo, o perfil oficial do Flamengo nas redes sociais, por zoar o Gerson. É isso mesmo, o cara saiu do Flamengo. Todos os perfis de clubes hoje em dia zoam, brincam. Sabe por quê? Pela linguagem das redes sociais. Só que essa imprensa esportiva aqui, eles ficam loucos com a linguagem nova, porque eles são engessados. E eles perderam audiência por causa disso. Ninguém mais quer assistir essa turminha, Nutella. Então, o que acontece? Eu até joguei aqui fora a Nutella, porque eu sempre vou defender o futebol, a imprensa e a rede social raiz.
E outra coisinha também. Eu não sei se é só nutelagem de uma imprensa esportiva politizada, chata, lacradora, ou se é também um pouquinho de recalque com o que virou o Flamengo, porque é uma mídia, né, bairrista de São Paulo, que às vezes mostra um certo incômodo com o crescimento do Flamengo, e só me faltava essa. Todo o programinha do UOL criticando o Flamengo por zoar o Gerson nas redes sociais. Todos os clubes têm que zoar, e todos zoam. Só que curioso, o Flamengo, eles resolveram criticar, achar um absurdo. Os outros, normal. Então já não sei se é só nutelagem ou um pouquinho de recalque também. Individualmente agora falando, acho que o Pedro é o destaque da partida, né? Incrível o repertório que o Pedro te oferece, além de um finalizador com qualidades extremas. É um cara que clareia a jogada. A Luana Maluf usou o termo facilitador ontem na transmissão. Como ele facilita o jogo para o Flamengo. É uma coisa assim, fora da curva. O papel vai muito além do papel de um mero camisa 9 definidor, o papel que o Pedro exerce hoje. É algo sem igual do futebol brasileiro. Jogadoraço. Tô curioso para ver, inclusive, a lista do Ancelotti mês que vem, né? Mês que vem tem data FIFA, tem seleção brasileira. Tem 2 jogos na Austrália e um jogo na Índia. Você vai ver na GTV. Tô curioso para ver se o Pedro, por exemplo, vai aparecer. Na história dos duelos de mata-mata entre Flamengo e Cruzeiro, quem fez o segundo jogo em casa se classificou todas as vezes. 4 vezes o Cruzeiro tinha feito o segundo jogo em casa e ele havia passado, e 3 vezes o Flamengo tinha feito o segundo jogo em casa e também passou. E na noite de quarta-feira, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores, essa tendência se manteve com o Flamengo jogando no Maracanã para mais de 72 mil pessoas e vencendo o Cruzeiro por 2-1 e se classificando. Agora, 8 duelos de mata-mata entre Cruzeiro e Flamengo com o mando de campo. Sempre quem decidiu o segundo jogo em casa se classificou. Na análise geral do confronto dos 180 minutos, ainda que a gente projetasse e tenha visto equilíbrio em muitos momentos, na minha opinião, avançou quem foi melhor no saldo dos 180 minutos. Em especial no primeiro tempo do jogo do Maracanã, em que o Flamengo fez uma atuação irrepreensível. Na minha visão, o melhor primeiro tempo sob o comando de Leonardo Jardim, mas esbarrando nas suas dificuldades de finalização, nas suas dificuldades de ser eficaz em transformar volume de jogo em gols no placar, o Flamengo foi para o intervalo ganhando por apenas 1-0. Um golaço do Arrascaeta numa tabela e numa devolução de calcanhar maravilhosa do Pedro. Ele fez 1-0 batendo na parede da rede. A volta do segundo tempo, o Cruzeiro se adiantou e aí o Cruzeiro empatou o jogo num golaço do Romero, mas logo depois, metida de bola do Arrascaeta, outra assistência do Pedro com um toque só e o Lino driblando o William fez o 2-1. A superioridade do Flamengo pode ser vista nas estatísticas que o Flash Score nos oferece, e aí eu queria chamar a atenção para 3, em especial a última, né? Finalizações totais, muito mais finalizações do Flamengo. No gol, 9-3 do Flamengo, e chances claras. O Flamengo teve 4 chances claras, o Cruzeiro nenhuma, considerando que o golaço do Romero foi de fora da área. No todo, o Flamengo foi melhor que o Cruzeiro e mereceu passar. Você quer ter todas as informações estatísticas da Libertadores? Tá de graça para você no seu celular, no seu tablet. Só baixar o Flash Score no link que tá na descrição desse perfil. Flamengo e Cruzeiro. Jogaço de novo. E aí foram entrevistar o Pedrinho BH, o dono do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro. E ele poderia dizer: aquela bola que o Jorginho salvou, aquela bola entrou. Ficou claro. Teve também o pênalti não sei quem. Vamos fazer um ofício e reclamar na Comebol. E o Flamengo... Sabe o que o Pedrinho BH respondeu para os repórteres? O Flamengo foi superior e a gente mereceu perder. Boa sorte para o Flamengo, vou torcer por eles agora. Meu Deus, quase chorei. Há quanto tempo eu não escuto uma dessa? Pedrinho BH, se eu estivesse em BH, eu iria agora no supermercado comprar um todinho e fazer um brinde com você. Que isso, gente? Ele falou só isso, ele falou, não, perdemos mesmo. A gente tem muito ainda a evoluir, o Flamengo fez uma partida melhor, foi superior e mereceu a vitória. Ponto. Caraca, que coisa inédita. Fazia muito tempo que alguém não tinha espírito esportivo nesse país. E o Pedrinho BH teve. Pedrinho BH conseguiu. Parabéns pro Pedrinho BH. E é verdade o que ele falou. O Flamengo foi melhor. O Flamengo teve um primeiro tempo absurdo. Eu achei que o Cruzeiro não ia sobreviver ao primeiro tempo.
Flamengo classificado, Cruzeiro eliminado. Vou falar dos dois aqui, começando com a parte vencedora, falando do Flamengo. Acho que o que fica esse time é muito forte, esse time é muito capaz de competir, precisa matar antes os jogos, pelo primeiro tempo que fez. O Flamengo deveria ter feito mais gols, e eu também acho que o Pedro precisa jogar. A não ser que seja um contexto muito específico, a capacidade técnica que o Pedro dá ao time de definir jogadas, de ser muito importante, ou com gols ou com passes perto do gol, compensa talvez a falta de intensidade, de marcação, até de velocidade, de profundidade que o Bruno Henrique possa dar. Então acho que na balança vale mais a pena ter o Pedro. E no segundo tempo acho que também quando o Cruzeiro melhorou, empatou e podia ter virado, teve um momento de descontrole do Flamengo que acho que faltou colocar a bola embaixo do braço, baixar um pouco a temperatura do jogo, governar de novo a partida. O jogo ficou muito lá e cá, que era melhor para o Cruzeiro do que era para o Flamengo. Antes de falar do Cruzeiro, quero falar da Solids, que é parceira aqui do canal, que apoia esse tipo de conteúdo, que eu falo de como que os times jogam, como que jogar em conjunto normalmente dá resultado, e para sua pequena empresa, sua média empresa ou sua grande empresa que você me acompanha aqui, procura a Solids também. É uma empresa que ajuda a desburocratizar todo o sistema de gestão pessoal, é muito mais do que só departamento pessoal, recursos humanos, ajuda a sua empresa a fluir melhor. Assim como dentro de campo eu acredito que o time, cada um tem que saber fazer a sua função para que as coisas funcionem, nas empresas, no mundo corporativo também é assim, então procure a Solids. Para falar do Cruzeiro, a postura do segundo tempo é muito boa, como o Cruzeiro encarou, foi para cima, marcou pressão, fez o gol, poderia ter feito outro com Caio Jorge. Acho que os grandes jogadores do Cruzeiro não tiveram seu dia, Caio Jorge e Matheus Pereira. Acho que o Cruzeiro precisava mais desses dois, não conseguiram jogar contra o Flamengo, que a gente já viu esses caras jogarem. Só que eu só não entendo por que teve essa postura toda no segundo tempo e não teve essa postura no primeiro tempo. Primeiro tempo não gostei de algo tático do Cruzeiro, que foi o Gerson perseguir muito o Pulgar e desarmar o meio-campo do Cruzeiro por ali. Acho que não precisava dessa perseguição individual no camisa 5 do Flamengo, e também de um time muito fechado na sua área, muito esperando para ver o que ia acontecer, protegendo o gol. Quando jogar com mais coragem, eu acho que foi a melhor solução do segundo tempo. É um aprendizado, é um processo que está sendo feito para o Cruzeiro voltar às grandes conquistas e a brigar de igual para igual, olhando na cara dos grandes clubes, e que eu acho que esse primeiro tempo mostrou que o Cruzeiro ainda tem passos a dar, e vamos ver no próximo ano, ou já é nesse ano, né? Porque tem a Copa do Brasil, e acho que seria um grande título que o torcedor do Cruzeiro está esperando. Ninguém segura o Pedro. Gente, o que foi o Pedro essa semana pelo Flamengo, hein? Começou domingo contra o Mirassol. 2 gols e artilharia do Brasileirão. Um camisa 9 nato. 3 dias depois, num grande jogo contra o Cruzeiro, o 9 rubro-negro mostrou que sabe também jogar como 10. 2 assistências maravilhosas, 2 passes espetaculares que desmontaram a defesa. Pedro é um jogador inteligente, com muito recurso, e por pouco não fez o dele também. Quando o jogo ainda estava 0-0, recebeu uma bola difícil, mas mesmo assim deu um belo drible em Fabrício Bruno e conseguiu chutar a gol. Mas o goleiro do Cruzeiro, foi muito bem. O camisa 9, que também é 10, ontem ainda protagonizou um lance de camisa 5 ao dar um carrinho no meio de campo e fazer um desarme. Que atuação! Eu fico imaginando o arrependimento de Carlo Ancelotti ao ver o desfile de Pedro em campo. Poderia tê-lo levado para a Copa, mas no final desistiu. Que no novo ciclo da seleção ele esteja presente e tenha sequência. Não podemos deixar de fora o melhor camisa 9 que atua no futebol sul-americano e que, quando precisa, também joga como 10. Parabéns, Pedro! Ei, Libertadores, qualquer dia, tô aí. Você se lembra disso? Era mais ou menos isso que a torcida do Flamengo cantava no Maracanã. Naquela época, chegar a Libertadores da América era um sonho. De vez em quando, o Flamengo aparecia. E quando aparecia, na maioria das vezes, não ia muito longe. Viveu traumas, viveu eliminações, alguns vexames. Gente, por que eu estou falando isso? É incrível a história do Flamengo na Libertadores da América. Em 2019, parecia que eu estava adivinhando, né? Eu acho que São Judas Tadeu é que estava me avisando. Eu narrei o gol da virada do Gabigol
e disse exatamente o seguinte: quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora. Pois bem, o Flamengo de lá para cá, 2019, estamos em 2026, o Flamengo ganhou 3 Libertadores da América. E, além disso, foi vice em uma edição. O Flamengo aprendeu a jogar Libertadores. E o que nós vivemos ontem no Maracanã, na classificação diante do Cruzeiro por 2-1, foi muito especial. O Flamengo adquiriu a cultura da Libertadores da América. Eu me lembro que se falava muito do São Paulo, né, que foi o primeiro time brasileiro a chegar a um tricampeonato de Libertadores, aquela coisa toda, das noites de Copa no Morumbi. Realmente jogar contra o São Paulo no Morumbi em noites de Libertadores era muito difícil e era algo muito especial. Pois bem, quem diria? O Flamengo está vivendo isso. Hoje em dia, o torcedor do Flamengo se acostumou, gosta, está viciado em Libertadores da América, entendeu o espírito da competição, a cobrança é diferente e o Flamengo está se tornando o rei da Libertadores da América. No futebol brasileiro já é. Tem 4 títulos. Nenhum outro brasileiro tem 4 Libertadores da América. E do jeito que a coisa anda, o Flamengo provavelmente, nos próximos anos, irá chegar ao topo. Bom dia, turma! Respira que é de graça e a vida não tem replay. Tô passando aqui só pra atualizar o significado de cabuloso. Cabuloso é ter a melhor campanha geral da Libertadores. Cabuloso é ser tetracampeão da América, o maior campeão do país. Cabuloso é se classificar dentro da própria casa nas oitavas de uma competição continental contra um rival brasileiro. Cabuloso é ficar com raiva do seu ex-técnico Leonardo Jardim, querer eliminá-lo e acabar eliminado justamente pelo time comandado por ele. Cabuloso é ver o Arrascaeta, que em 2018 marcou pelo Cruzeiro na eliminação do Flamengo, justamente nas oitavas da Libertadores, abriu o placar no Maracanã e dessa vez ajudar o Flamengo a eliminar vocês na mesma fase. E sabe o que é mais cabuloso ainda? É fazer as 2 torcidas da mesma cidade terem raiva de você. Uma, porque viu o Flamengo conquistar o primeiro título do seu estádio. A outra, porque acabou de ser eliminada por ele. Então, assim, cabuloso mesmo é ser o maior de Minas. E ficar com raiva? Respira que é de graça. Trazer aí os jogos dessa quinta-feira, pessoal. LDU e Mirassol ficaram no empate em 0-0. A LDU passou nos pênaltis. Corinthians venceu o Rosário Central 1-0. Se classificou o Corinthians na Libertadores. Aí na Sul-Americana, Macará e Santos 0-0. O Santos se classificou. Vasco venceu o Olímpia 4-1. Vasco classificado. Botafogo venceu por 1-0 o Cienciano, mas o Cienciano se classificou. Aí Brasileiro Série B, CRB 2-0 no Atlético, Novo Horizontino 3-0 no América Mineiro. Aí tivemos Gaúcho Série A2, Amazonense Série B, UEFA Europe League. Tivemos jogos aí também no dia de hoje. Besiktas venceu 3-0. Estrela Vermelha 3-0 também venceu. Benfica 3-1. Tivemos também UEFA Conference League. Jogos aí que tivemos no dia de hoje. Então tá aí. O Mônaco lá do Felipe Luiz lá, ó, venceu. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.